Delação de Eupólio Carvajal incomoda muita gente. A prisão de Nicolás Maduro incomoda muito mais. Quem traz as atualizações da captura do ditador venezuelano pelo governo Trump é o correspondente internacional Ivan Kleber. Democratas em pânico, reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU, audiência de Maduro e esposa em Nova York. Eleição de Donald Trump mexeu rapidamente com a geopolítica mundial. Imagina Kamala Harris na presidência dos Estados Unidos. Bom, a gente vai debater tudo isso com ele, que já está aqui conosco no telão, Ivan Kleber. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao JDL segunda edição. Olá, Geisiane, uma saudação especial a você e a toda a audiência que nos acompanha aqui no Jornal da Tarde, no Jornal da segunda edição, na primeira segunda-feira do ano, não é mesmo? Com essa notícia, não é? Que nós estamos cobrindo aí da captura de Nicolás Maduro. As últimas atualizações que nós temos, Geisiane, é de que ele já compareceu, não é, ao Distrito Sul de Nova York, já aconteceu ali a primeira audiência, e como era esperado, não é, o juiz leu ali as acusações contra ele, e ele disse ser inocente, ele disse ser um homem honesto, e que ele é o presidente da Venezuela, e que ele foi raptado de Caracas, de dentro da sua casa. Então, esse procedimento era esperado, ninguém imaginava que ele pudesse se declarar culpado agora das acusações, não é mesmo? Ele contratou um advogado, que foi o mesmo advogado, a mesma equipe que defendeu o Julian Assange no ano passado. E por que eu estou reportando isso, Geisiane? Este advogado convenceu o Julian Assange, depois de muitos anos, a tentar um acordo com a justiça americana, acordo esse que foi celebrado e que permitiu ali, então, a liberdade a Julian Assange. Essa notícia nos leva a crer, não é, justamente que Nicolás Maduro, possivelmente nas próximas semanas, mude de ideia, se declare culpado, não de todas as acusações, mas pelo menos de algumas delas, para abrir a possibilidade para uma delação premiada. É isso que se espera aí nas próximas semanas. Então, como eu disse, era praticamente impossível que ele se declarasse culpado agora, até porque ele contratou advogado, o advogado mal sabe do caso, né? Toda a equipe, então isso demanda tempo, mas a indicação deste advogado nos faz acreditar que sim, que em algum lugar ali na cabeça dele, além do chapeuzinho do Mickey, aí, que na verdade não é o chapéu do Mickey, muitas pessoas acharam que era, mas não era, ele deve estar pensando em fazer uma delação premiada. Quem está reclamando bastante dessa situação toda, na falta de liderança que virou o Partido Democrata, foi a Kamala Harris, que veio a público nas redes sociais, contestar aí a decisão do presidente Trump de intervir na Venezuela e de levar essa pessoa acusada de crimes contra os Estados Unidos diante de um tribunal. Quem reclamou também foi a Alejandra Ocasio-Cortez. A gente falou bastante dela aqui na semana passada em relação à posse do prefeito de Nova York, né? E como ela bem colocou ali, aspas, não se trata de drogas. Se fosse, Trump não teria perdoado um dos maiores narcotraficantes do mundo no mês passado, em referência ao ex-presidente de Honduras, que recebeu o perdão presidencial. Trata-se de petróleo e mudança de regime. Eles precisam de um julgamento agora para fingir que não é isso, principalmente para desviar a atenção do caso Epstein e dos outros exorbitantes dos preços, dos custos exorbitantes da saúde. Fecha aspas, Alejandra Cortez, de alguma maneira, então, ela tenta endossar essa questão do petróleo. Acho que a gente já tem bastante conteúdo, bastante matéria para dizer que não foi por causa do petróleo, até porque o Maduro, em novembro, e a gente reportou isso aqui na Oeste, se a Alejandra Cortez assistisse aqui o Jornal da Tarde, ela saberia que não era por petróleo, porque o Maduro ofereceu um acordo onde as companhias americanas poderiam explorar livremente petróleo na Venezuela, desde que ele permanecesse no poder. Isso não aconteceu. E, Geisiane, eu estava acompanhando aqui a programação do Jornal da Tarde, e sim, nós podemos confirmar, Delcy Rodrigues foi empossada em uma cerimônia, agora há pouco, como a líder do regime chavista. E olha só, quem presidiu a cerimônia e conduziu os trabalhos foi o irmão dela, o Jorge Rodrigues, que é o atual presidente da Assembleia Chavista, ou seja, ela foi empossada pelo irmão. A família Rodrigues aí, pelo menos por enquanto, está no comando da Venezuela, mas ela tem uma missão bem árdua, bem difícil, que é justamente dialogar com a administração Trump, dialogar com Marco Rubio e dar início a um processo de transição para a democracia na Venezuela. Geisiane?
Interessante, né? Como todas essas democracias, e aqui, claro, entre aspas, dos comunistas, sempre tem alguma família ali envolvida, né? Muito mais uma dinastia. E olha só, trazendo aqui informação também para nossa audiência, que informações atualizadas do secretário da Guerra, o Pete Hegseth, o petróleo que nos foi tomado será devolvido. Nós colocaremos o que acontecerá a seguir por causa dessa decisão corajosa. Então, em relação ao petróleo, o ministro da Guerra ali do Donald Trump também já se posicionou a respeito de todo o caso. Ivan Kleber, eu vou trazer aqui a nossa tela, tá aí na tela para vocês, então, o Pete Hegseth, que está à frente ali, ele é considerado ministro da Guerra, como se fosse o José Múcio do nosso Brasil ali, para fazer uma espécie de paralelo. Ele que coordenou ali toda a operação, junto com o pessoal da inteligência, ele também que já tinha decretado ali no exército americano que não ia ter mais cota, que não ia ter mais agenda woke ali, que o negócio ia ficar sério, que, portanto, precisariam engrossar o caldo dentro do exército americano para combater aí os narcos terroristas, a exemplo de Maduro. Trago aqui a tela, então, agora as nossas analistas. Josiane Reis, estamos com o nosso queridíssimo correspondente internacional. Ivan Kleber, sua pergunta. Muito boa tarde, Ivan. Obrigada pelas informações, atualizando com informações tão rápidas como sempre, né? E a minha pergunta hoje, eu tenho duas, mas eu vou fazer só uma. Quais são os próximos passos? Conta para o pessoal das próximas etapas desse julgamento, né? Então, Maduro hoje foi a primeira sessão no tribunal onde ele se declarou inocente. E agora? O que vai acontecer? Ele vai para uma prisão? Ele vai para outra custódia? Ele vai para uma outra audiência? Ele vai ter acesso aos advogados? Como que vai ser agora o passo a passo para o público entender o que vai acontecer nos próximos dias? Conosco aqui na Oeste, é muito simples de entender, né? Bom, agora ele voltou para o presídio do Brooklyn, né? Onde ele está lá desde sábado. Esse é o novo endereço do Nicolás Maduro, dele e da sua esposa. Então ele permanece ali. Isso porque o caso está aberto justamente neste distrito no sul de Nova York, mas estamos falando de um julgamento de âmbito federal. Em última instância, ele corre o risco até mesmo de ser sentenciado à pena de morte, embora essa possibilidade seja muito remota, mas existe ali uma brecha para isso. O que nós estamos falando aqui é de que muito provavelmente os promotores então vão iniciá-lo, né, e vão pedir ou a pena de morte ou a prisão perpétua a Nicolás Maduro. Uma vez essa denúncia apresentada, então, né, ali no tribunal, agora a gente tem a análise do juiz, que provavelmente vai convocar outra audiência para a defesa apresentar a defesa, muito semelhante com o Brasil. E aí, Josiane, a gente entra num estágio muito semelhante àquele do Hugo El Pollo Carvajal. A gente já tem um precedente, inclusive o distrito é o mesmo. Ele também está ali em Nova York, não é? Possivelmente, como eu disse antes, né, dentro de algumas semanas, dentro de alguns meses, Nicolás Maduro, junto com a sua defesa, elaborem um plano para, quem sabe, então, tentar um acordo que seria o equivalente no Brasil, não é? Um acordo de delação premiada, justamente para tentar evitar essa pena de morte ou, o que é o mais provável, a prisão perpétua. Mas não faria sentido, do ponto de vista da defesa, neste momento, já entrar com um acordo de delação premiada. Ele ainda não sabe a pena, ele ainda não tem os detalhes totais, né? Todos dali das acusações que lhe são imputadas. Então, uma vez que a defesa tenha tudo isso em mão, aí sim a gente inicia esse processo. Se, de fato, ele tentar uma delação premiada, aí a gente vai realmente ter aí uns 6 meses, 1 ano, talvez, de análise por parte do Departamento de Justiça, por parte dos promotores, do material que ele possa entregar justamente nesse caso. Se ele resistir e não tentar a delação premiada, aí muito provavelmente, no espaço de 1 ano e meio, ele será julgado e condenado, acredito eu, à prisão perpétua, tanto ele quanto a esposa. Em paralelo a isso, nós temos relatórios de painéis da ONU, relatórios importantes, sérios, relacionados a crimes de direitos humanos, né? Aí essa seria uma segunda etapa, seria um segundo julgamento, que também ali o agora ex-ditador Nicolás Maduro terá que responder pelos seus atos enquanto ditador da Venezuela. Lembrando que nós temos ainda aproximadamente 900 presos políticos na Venezuela, e não tem um mês aqui que a gente noticiou a morte de Alfredo Dias, ex-governador de Nova Esparta, que morreu em um presídio do regime porque ele negligenciaram atendimentos médicos. Agora chegou a hora de Nicolás Maduro responder tudo isso na justiça. Geisiane, eu devolvo para você.
Aproveitando aqui que o Ivan trouxe a informação da Delcy Rodrigues, nós temos também um tweet aqui para mostrar para nossa audiência do Rudy Giuliani, que já foi prefeito de Nova York e é ex-advogado do Donald Trump, que diz o seguinte: não perca tempo, corte a cabeça da cobra inteira. E ele está se referindo a Delcy Rodrigues, dizendo que quanto antes ela for demitida é melhor. Cita aqui, menciona o trabalho de dedurar o chefe, se referindo aí ao trabalho que a Delcy havia feito em relação ao Maduro, mas aí dá o ultimato para o Donald Trump. De acordo com ele, a cabeça da cobra tem que ser cortada logo, se referindo, portanto, aí ao próximo governo da Venezuela. A gente precisa lembrar aqui também a nossa audiência que a Venezuela é completamente aparelhada, algo muito semelhante que acontece aqui no nosso país. Então tem juízes, embargadores, tem todo o braço do exército, ministros, a própria Assembleia, que seria o Congresso Nacional deles, a própria Assembleia Nacional. Então tem aí um aparelhamento muito grande ainda na Venezuela, por isso o trabalho só começou. Claro, a captura do Maduro é importantíssima, é sim um grande marco, mas há muito ainda a ser feito pelo povo venezuelano, que infelizmente sofre e muito nas mãos, nas garras, aí sim, nas garras do monstro Maduro. Fabi Barroso, nós estamos com o Ivan Kleber, sua pergunta. Boa tarde, Ivan, feliz ano novo, segura a boina, que aquela cena foi icônica. Eu queria aproveitar, então, a gente está nesse assunto aqui que não foi por petróleo, a gente vê a esquerda mundial batendo nisso, é petróleo, é petróleo. A gente precisa lembrar que naquele mesmo dia teve uma comitiva chinesa, né, se colocando ali à disposição, então seria muito mais a questão chinesa, por exemplo, a questão russa, a questão dos grupos terroristas, essa questão geopolítica, não um objetivo, né, simplesmente, lógico, o petróleo aí vai também vir, mas não seria a razão fundamental. Então, poderia ser a China? Olá, doutora Fabiana, estou com a boina aqui, bem... Sabemos qual pode ser o próximo evento que me leve a tirar essa boina, quem sabe lá em outubro, né, deste ano. Olha só, a questão do petróleo que o Peter Hegseth, secretário de guerra, dizia antes, que nós vamos recuperar o petróleo, ela está relacionada ao seguinte: os americanos fizeram investimentos pesados na infraestrutura da Venezuela por muito tempo, não é? E o regime chavista, aos poucos, foi tomando essa infraestrutura para eles, né? Impedindo que as empresas americanas depois, obviamente, tivessem ali os lucros do seu investimento. A gente tem uma situação semelhante com o Brasil, tá? O Brasil investiu muito na Bolívia. Em 2007, numa canetada, o Evo Morales se apropriou ali de setores da Petrobras dentro da Bolívia, e o Lula, à época, falou em soberania boliviana e ficou por isso mesmo, né? O presidente Donald Trump não está satisfeito com essa situação, então é nesse sentido que ele diz da questão do petróleo. Tem dois pontos que eu quero trazer aqui, um deles é a geopolítica, extremamente importante, o secretário Marco Rubio disse isso, nós não podemos permitir essa presença russa, chinesa, ali na Venezuela, um país hostil e que representa uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. E também o fator Israel. Benjamin Netanyahu visitou o presidente Donald Trump no final de ano, eles passaram o Réveillon juntos ali em Mar-a-Lago. Eu acredito que o motivo da visita não tenha sido somente a Venezuela, mas tenho motivos para acreditar que sim, também foi a Venezuela, isso por conta da presença de grupos terroristas. Como o Paulo Henrique explicou antes aqui de mim, a gente sabe, né, que toda a logística, enfim, parte do lucro da venda das drogas nos Estados Unidos e principalmente na Europa, ela vai para os cofres desses grupos terroristas que utilizam dessa renda para atacar o Estado de Israel. Então, sim, Israel tem um ponto aqui preponderante. Agora, a gente precisa também trazer o seguinte: a eleição americana de 2020, doutora Fabiana. O presidente Donald Trump até hoje não admitiu aquela derrota e, segundo uma carta enviada em 3 de dezembro por Hugo El Pollo Carvajal ao presidente Donald Trump, sim, o regime venezuelano criou um sistema para manipular eleições. Esse sistema, essa rede, passava também pela empresa Smartmatic. E isso é um assunto muito sério para o presidente americano Donald Trump.
e possivelmente ele pode ter sido convencido de que uma eventual captura de Nicolás Maduro possa ser peça-chave aí para solucionar a questão da eleição americana de 2020, se teve ou não teve ali uma influência estrangeira naquela eleição. Então esse também, não, obviamente que não foi o motivo e também não foi fator-chave, mas pode ter sido um dos motivos preponderantes ali na decisão do presidente Trump de realizar essa operação. Lembrando que naquela carta, Hugo El Pollo Carvajal disse que quem controlava o regime venezuelano era Cuba. Bom, hoje nós tivemos a informação de que 32 agentes cubanos foram eliminados durante a operação americana do último sábado. Essa informação ela foi confirmada pelo próprio regime cubano, ou seja, já não é mais uma lenda urbana, já não é mais teoria, né? Nós temos sim a confirmação desses agentes cubanos ali, o que nos leva a acreditar que o restante da carta possa ser verdadeiro, e se for verdadeiro, aí sim, o presidente Trump terá uma oportunidade única, histórica, de investigar a fundo se a Venezuela interferiu ou não nas eleições de 2020. Gesiane, eu devolvo para você. Ivan Kleber, outro fato aconteceu no sábado, a gente tem imagens aqui, eu quero que você comente a respeito, a gente já pode rodar aqui. Nicolás Maduro, que foi junto com a esposa capturado e levado para fora do país! Os Estados Unidos capturaram Maduro! Sim! Junto com a esposa! Vai pagar tudo que ele fez, Paulo! Porra. Puta merda, cara, não acredito nisso, velho, que a gente tá dando essa notícia, mano. Ai. Meu! Maduro. Peço desculpas à audiência. Pessoal. Perdão. Eu não sei pedir desculpa. Ivan. Eu concordo com o PH, não precisa pedir desculpas, Ivan. É a reação de todo brasileiro de bem quando viu ali a captura do Maduro. A gente resolveu fazer aqui essa brincadeira, ele estava transmitindo, acompanhando junto com o PH Vox, ali os dois cobrem geopolítica há muito tempo, então sabiam que estava acontecendo ali a operação. Essa foi a reação do nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber, vibrando ali com a captura do Maduro. Então, vocês não sabem, mas eu tenho um irmão gêmeo. E eu deixei ele operando um pouco. Não, fui eu. Aliás, eu tenho que fazer uma investigação, meu departamento de inteligência, porque quem fez esse recorte, aqui tá com a gente aqui, a doutora Fabiana foi responsável aí por coletar a prova nesse momento, mas enfim, Gesiane, eu não tinha assim, lido o anúncio do presidente Trump, eu fui lendo ao vivo, e em algum momento ali eu vi a palavra capturado, e por 3 segundos eu queria confirmar aquilo que eu tinha visto, né? A hora que eu confirmei, enfim, eu tive essa reação, mas máximo 2 vezes por ano, então eu espero que a próxima seja em outubro. Boa, Ivan. Ivan, muito obrigada pela parceria aqui no Jornal da Oeste, até a próxima.